pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu irei falar como foi o meu 6º período do curso de Psicologia, falar as disciplinas que eu tive, que eu estudei em cada uma delas, e também irei trazer as minhas respectivas médias, em cada disciplina. Então eu espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final. Vamos lá? A primeira disciplina que eu tive foi Psicologia aplicada à atividade física e ao esporte. Então a gente percebe ali como é a atuação do psicólogo junto a uma equipe multidisciplinar que atua com o esporte, auxiliando o atleta ali nos seus diversos processos. E é interessante perceber como deve ser a atuação desse profissional e que pode envolver, inclusive, a formulação de psicodiagnóstico, treinamento mental, aconselhamento. Porém, percebemos que essa atuação não está vinculada ao tratamento de possíveis psicopatologias nem de transtorno mental grave. Então, não tem essa ligação. Mas a gente viu outras questões também, como motivação, atenção, tomada de decisão no esporte, como o psicólogo pode atuar auxiliando o atleta de alto rendimento, questões relativas à ansiedade, como deve ser aí o controle de tudo isso, algumas questões referentes à carreira também. Então a gente viu diversas questões dentro da psicologia do esporte e nessa disciplina a minha média foi 10. Uma outra disciplina que tive também foi desenvolvimento na idade adulta e terceira idade. Então a gente começou a estudar sobre a idade adulta e percebemos as questões que estão pertinentes a esse estágio da vida, esse estágio do desenvolvimento. Então estudamos sobre questões referentes à família, mercado de trabalho, sexualidade e outras questões que são pertinentes a esta fase do desenvolvimento. Em seguida passamos a ver a crise da meia-idade e, finalmente, as questões que são pertinentes à terceira idade, a senescência, que são um somatório de condições fisiológicas, psicológicas, orgânicas do desenvolvimento, que faz parte dessa fase da vida, e a senilidade, que são as afecções, as patologias que frequentemente acometem as pessoas nos estágios de envelhecimento. Nessa disciplina, a minha média foi 9,6. Eu também estudei estágio supervisionado específico A, e essa disciplina foi muito interessante, porque foi o primeiro estágio de fato prático. Foi um estágio curricular, portanto obrigatório da faculdade, e foi um estágio muito interessante na área clínica. Inclusive, eu irei fazer um vídeo especialmente para esse estágio, para essa disciplina que eu tive. Portanto, eu não vou comentar sobre como foi todo o processo, como foi atuar em atendimento clínico, porque eu vou deixar tudo isso para falar nesse vídeo que farei à parte. Aqui eu irei me limitar a dizer a minha média, que foi 9,5. No 6º período eu também tive a cadeira de psicodiagnóstico. E essa disciplina eu gostei bastante. A gente fez todo um caminho para entender o que é o psicodiagnóstico. Esse é o nome dado à avaliação psicológica dentro do contexto clínico especificamente. E a gente começou entendendo como foi o percurso histórico, como se começou todo esse processo, tanto de testagem quanto do uso de outros instrumentos dentro da psicologia para se chegar finalmente a um psicodiagnóstico. Então, nós entendemos como é que se dá a escuta compreensiva, como se faz uma anamnese, a avaliação do estado mental do paciente, como se faz uma observação que de fato seja precisa, o que é importante dentro de uma entrevista clínica. Então, nós passamos por todos esses passos aí e também conhecemos um teste, além de termos estudado sobre o psicodiagnóstico infantil e também vimos uma técnica que é utilizada, a técnica do desenho, A gente teve a possibilidade de fazer isso em grupo, em dupla, um colega desenhando, o outro sendo psicoterapeuta e vice-versa. E também tivemos acesso a um teste que foi o Big Five, e alguns alunos, foi aplicado em todos os alunos, o professor passou a bateria do teste, o procedimento, nos explicou como deveríamos fazer, e aí alguns alunos foram então chamados para fazer a correção do teste. O professor nos auxiliou, dizendo como que se faz esse tipo de correção, e aí eu acabei também tendo a oportunidade de corrigir alguns testes, e foi muito interessante, uma disciplina que eu tenho certeza que agregou muito a minha bagagem acadêmica, e a minha média foi 9.
Uma outra disciplina que tive foi Psicologia Comunitária, e nela foi possível aprender sobre diversas metodologias que podem estar sendo utilizadas pelo psicólogo comunitário dentro das comunidades para entender os contextos e, acima de tudo, para gerar na comunidade a compreensão de que ela mesma pode ser a autora, né, das mudanças das quais necessita. Então, gerar esse sentimento através de projetos, né, através de muitas metodologias, diversas técnicas podem estar sendo empregadas para que então essa comunidade entenda, né, que ela mesma tem ali em suas próprias mãos os recursos para ser a autora de grandes mudanças sociais. Também tive a cadeira de Psicologia Jurídica e nela, então, a gente pôde aprender quais são as principais funções do psicólogo dentro do contexto forense. Então, a gente começou vendo algumas questões históricas, depois perpassando aspectos estudados referentes à minoridade penal, uma polêmica que não vem de hoje, que não é recente. Então, a gente viu algumas questões, refletiu muito, né, sobre questões referentes a este aspecto da minoridade, da marginalidade, né, nesse período da vida. Então, a gente viu questões referentes à violência contra o idoso e também percebemos que é uma atuação muito complexa, não é uma função delicada que o psicólogo tem dentro desse contexto, porque embora o ideal fosse entender, né, um pouco mais a história, né, por trás de um crime, né, por trás da pessoa criminalizada, a gente precisou entender que muitas vezes, na realidade, o que acontece é que o psicólogo responde a demandas dos operadores do direito. Então, acaba que sendo uma função assim, muito complicada, né, para o psicólogo dentro do contexto forense. Mas essa é uma questão interessante e é a partir desse tipo de reflexão que pode vir aí maiores problematizações a respeito desse tema e, quem sabe, possíveis mudanças. Por fim, eu estudei sobre psicologia da pessoa com deficiência, iniciando, perpassando pelo aspecto histórico, né, entendendo todo um contexto de estigmatização, até chegar a um quadro de maior inclusão, embora a gente saiba que não é o ideal, ainda há enormes desafios a serem transpostos. E nessa disciplina, a minha média foi 10. Então foi isso, meu querido. Essas foram as disciplinas que eu tive no 6º período do curso de Psicologia. Se você é estudante ou ainda vai entrar na faculdade, eu espero que isso tenha te ajudado um pouco, para que você entenda quais são mais ou menos aí as disciplinas vistas. Claro que isso vai variar, dependendo da sua instituição de ensino, da metodologia que esta adota. Espero que tenha dado para você entender mais ou menos como funciona e que tenha te ajudado. Então foi isso. Beijo grande para você. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe com seus amigos para que a gente possa chegar a mais pessoas. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.